Elivaldo, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Joelson. Boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, você hoje conversou com o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, numa conversa onde ele falou a respeito da pandemia, a respeito dos efeitos da doença, as medidas, a forma como isso tem afetado a economia também. Como é que foi essa conversa, Elivaldo? Olha, Joelson, o ex-prefeito Silvio Mendes, que é médico, ele abordou novamente protocolos de enfrentamento à doença e atualizou em relação a medidas que o poder público vem tomando. Faz um apelo para uma providência mais técnica do que política e defende a flexibilização, principalmente na área da saúde. Então vamos acompanhar essa reportagem com Elivaldo Barbosa em tempo real. Primeiro, o ex-prefeito, que é médico, falou sobre a natureza biológica do vírus. Ele é um fragmento de aminoácidos coberto por proteínas, então ele não é vivo, nem é animal, nem é vegetal. E para que ele se reproduza e cause doença, ele precisa entrar dentro de uma célula. Então, por isso é que ele causa infecção nas pessoas, nos outros animais. Na pandemia causada pelo novo coronavírus, Silvio Mendes analisa a estatística de mortes no Brasil. Todo dia morrem no Brasil mais de 4 mil pessoas de várias doenças, principalmente das cardiovasculares, diabetes, câncer, por aí. Mas nascem 8 mil, por isso é que a população cresce. Esses dados são de 2018. O Piauí também não tem dados de 2019, Teresina tem. Teresina morreu no ano passado em torno de 8.400 pessoas. Se você dividir por 12, vai ver que mais ou menos 700 pessoas morrem por mês em Teresina. O que é que faz a confusão? É que uma morte que aconteceu em março ou abril, se for contada agora em maio, vai dizer que a curva não está caindo. E aí remete para a história da economia. Não pode abrir porque continua morrendo gente. Ora, vai continuar morrendo. Esse vírus não vai desaparecer. Nós vamos ter que conviver com ele como a gente convive com a gripe, com a tuberculose, com a diabetes, com tudo. O ex-prefeito faz comparações das mortes causadas pelo coronavírus em relação a óbitos provocados por outras doenças. De cada 100 pessoas que morreram, 160 e poucos que morreram aqui em Teresina, de cada 100, 86 tinham outras doenças. Cardíacos, câncer, diabetes, pneumonias, enfim. E aí é o primeiro ponto racional, e eu estou dizendo aqui porque eu disse pessoalmente para o Firmino. Como é que estão essas pessoas com outras doenças? Essa é a pergunta. Cadê as pessoas hipertensas, diabéticos e tantas outras doenças, os acidentados, se o sistema de saúde está fechado? Quem são essas pessoas e onde estão? Quem é que está cuidando delas? Isso aí reflete nas mortes pelo coronavírus. Defende a abertura do sistema de saúde e explica o motivo. É preciso reabrir o sistema de atendimento à saúde da população. E aí causa outro problema, é que muita gente se recusa a ir numa unidade de saúde com medo da contaminação, e isso é verdadeiro. Existem médicos que até hoje têm medo de passar o remédio, e esse é um ato dele, ninguém pode obrigar ele a fazer. Eu escuto também dizer que algumas unidades de saúde não têm todos os remédios, seja em Teresina, seja no interior. Isso é obrigação dos gestores, ele tem a obrigação de colocar. Se o médico vai usar ou não, se o paciente vai aceitar ou não, isso é outra história, mas não compete nem ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Federal de Medicina, ao Congresso Nacional, não interessa, é um ato privativo do médico. E só ele, a consciência, o conhecimento dele, vai decidir, naturalmente com a autorização do paciente, se usa ou não. Silvio Mendes voltou a defender como tratamento inicial da Covid-19 a utilização da hidroxicloroquina. Basicamente, o que é que mais se tem feito? 3 medicamentos baratos, que não interessam à indústria farmacêutica porque é barato, eles não têm patente, qualquer um pode fabricar, que é a hidroxicloroquina, eu nunca vi um remédio tão combativo, a azitromicina, que a gente conhece desde que eu nasci, e a ivermectina, que é um remédio para verme, para oxiuro, outras coisas, que tem uma certa ação lá. Juntando os 3, tem dado bom resultado. A pergunta, por que é que eu não uso? E se eu não uso isso aqui, eu vou usar o quê?
Quem não usa, por qualquer motivo, tá bom, eu não uso isso aqui, mas qual é? Eu vou fazer o que com isso? Eu vou tomar o quê? Bezetacil? Não, tem um pouco de juízo e bom senso. Silvio Mendes já falou hoje com o prefeito Firmino Filho, que ontem chegou a cancelar a agenda por causa de uma gripe. Silvio Mendes falou sobre o estado de saúde do prefeito e chegou a dar conselhos em relação ao correto enfrentamento ao novo coronavírus, nesta época de ocorrência da pandemia. É preciso que discuta também com a população, com as pessoas lá do bairro. Eu acho que está uma campanha de educação, por exemplo, para desmontar isso que a gente está falando aqui. Precisa ser desmontado. E as regras, elas não podem ser iguais para negócios diferentes. Eu não posso ter regra para a construção civil igual a um shopping, a um comércio de loja, seja ela qual for. Tem que ser diferente. E eu não vejo nenhuma irresponsabilidade, porque começa a acirrar os ânimos, começa as agressões, e isso não pode terminar bem. Então é preciso que as pessoas se acalmem, que compreendam todo um curso de uma doença que não é diferente das outras, e que as pessoas se unam, porque se a gente ficar divergindo e brigando uns com os outros, com certeza é tudo que o vírus quer. Aí, Elivaldo Barbosa, as palavras do ex-prefeito Silvio Mendes. Ex-prefeito Silvio Mendes foi também gestor do SUS em Teresina durante mais de 10 anos e ele tem acompanhado assim, de forma muito detalhada aí, os efeitos da pandemia, principalmente no estado do Piauí e na capital piauiense. Elivaldo Barbosa, ele falou também a respeito de eleições. Falou sim, Joelson. E de pescaria também. O doutor Silvio disse que vai voltar a pescar agora esse final de semana. Aqui no Rio Parnaíba, que é mais perto, evitar avião, essas coisas e tal. Então ele obedece razoavelmente o protocolo, mas vai voltar. E falou, Joelson, e aí eu tiro a conclusão. O doutor Silvio Mendes hoje é afiliado ao... Progressistas, né? Progressistas. Mas está muito afinado com o Ninho Tucano e com o prefeito Firmino Filho, inclusive com o projeto de candidatura do Palácio da Cidade nas eleições de 4 de outubro.